A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos no nosso canal do YouTube Estudando a Bíblia. Meu nome é Elizabeth, sou aqui da cidade de Patinga, Minas Gerais, e passando aqui nesse início de semana para compartilhar com você uma pequena porção da Palavra de Deus para o seu coração. Hoje, segunda-feira, dia 16 de fevereiro de 2026, e o Espírito Santo, ele vai falar com você através da Palavra de Deus. Então, para você que já faz parte do nosso canal, seja bem-vindo. E para você que é a primeira vez que assiste ao nosso conteúdo, eu te deixo um convite. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, e caso você deseje fazer parte do nosso grupo pelo Telegram, é só você deixar aqui nos comentários: Irmã Elizabeth, desejo fazer parte do grupo de estudo, e será uma alegria muito grande poder estar adicionando vocês. E o tema de hoje que o Espírito Santo colocou no meu coração é um tema muito oportuno para esse período. O tema de hoje será: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Nós vamos estar lendo dos versos 9 ao 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6. Nós vamos estar lendo do verso 9 ao 12. Você que pode acompanhar a leitura comigo. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Apóstolo Paulo aqui faz uma pergunta, né? Ele escreve essa carta à igreja de Corinto direcionada. Essa carta, ela tem um destinatário que é a igreja de Corinto. E ele, aqui no verso de número 9, ele vai dizer: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Ele faz uma pergunta e continua: não erreis. Olha a orientação que apóstolo Paulo vai deixar para a igreja, para os servos do Senhor da igreja de Corinto. Não erreis. Nem os devassos, agora ele vai passar uma lista. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, Paulo aqui, ele vai detalhar uma lista bem complexa, uma lista bem grande. A igreja de Corinto, orientando aqueles irmãos em Cristo, aqueles servos do Senhor, para não errar. Porque nós sabemos a situação caótica que estava dentro das igrejas de Corinto, né? Igrejas grandes, com um volume grande de pessoas, né? Havia ali abastança nos dons, mas uma igreja que confiava muito na força do seu braço e no seu poder econômico, até pela sua posição geográfica. Ela favorecia isso a igreja de Corinto. Mas o Deus que vê todas as coisas, o Deus que sabe tudo, ele vai trazer a memória de Paulo. E Paulo vai escrever essa carta direcionada com essa lista grande, ao qual ele vai falar assim: olha, não erreis. Ou seja, no meio do povo, porque essa palavra ela tinha destinatário, como eu já disse. E o destinatário dessa carta, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, o destinatário dessa carta era a igreja de Coríntios. E ele vai deixar essa lista extensa das pessoas que não vão herdar o reino de Deus. E ele começa falando dos devassos. Olha, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E Paulo continua:
E o que é, alguns têm sido. Mas, ele fala, mas haveis sido lavados. Agora vai ter aí, né, o mas. Louvado seja Deus por esse mas. Ele fala no verso de número 11. E é o que alguns têm sido. Então, Paulo ele vai destacar que dentro da igreja de Corinto tinha uma turma desse jeito. Tinha beberrão, tinha adúltero, tinha ladrão. Tava tudo misturado, né? O famoso joio com trigo ali no meio do povo que se chama povo de Deus. Mas Deus não deixa ninguém enganado e ninguém consegue enganar o Senhor. E ele fala, apóstolo Paulo vai falar, e é o que alguns têm sido, mas, olha o mas aí, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito nosso Deus. Ou seja, para aqueles que estavam ali, vivendo uma vida separada do pecado, aqueles que estavam ali resistindo às bandejas, aqueles que estavam alimentando o seu espírito com uma vida de santificação, de leitura da palavra, de jejum, obedecendo a palavra de Deus. Olha que coisa boa. Aí o Senhor vai explicar através de Paulo, olha, para vocês que, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas. Então, assim, Paulo deixa muito claro, através dessa palavra, que o Senhor, ele nos dá o livre arbítrio da escolha. Cada um vai fazer a sua escolha. Só que nós temos que ter uma consciência de que você vai viver o resultado e as consequências dessa escolha. Então fica ao seu critério. O que é que você escolhe? Viver uma vida separado, lavado e remido pelo sangue de Jesus, uma vida de santificação, uma vida sendo justificada pelo sangue de Jesus que foi vertido ali na cruz do Calvário pelos nossos pecados, pelo Espírito de Deus, pela palavra do Senhor. Você vai escolher o quê? E Paulo vai dizer aqui no verso 12, todas as coisas me são lícitas, mas, olha aí outra vez o mas fazendo toda a diferença, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu, olha o que é que Paulo fala. O apóstolo Paulo vai afirmar, tudo me é lícito. Eu vou ali, vou fazer uma escolha, vou tomar uma decisão. Mas nem tudo me convém. Mas, porém, Paulo, ele deixa muito claro, ele deixa este exemplo. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Porque quem domina o espírito, quem faz aquele domínio, é o que você alimenta mais. O que nós estamos alimentando mais? Se nós alimentarmos o nosso espírito com a palavra de Deus, com a oração, com o louvor, com uma vida de obediência à palavra de Deus, o que vai ser manifesto em nós? As características de Cristo. E ele fala, mas eu não vou me deixar dominar. Então, se você deixa dominar ali o jejum, a oração, a obediência à palavra de Deus, o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, obviamente você vai ser direcionado pelo Espírito. O Espírito de Deus, ele vai te direcionar. Agora, se você alimentar a sua alma com as consciências da carne, com as coisas desse mundo, com a devassidão, com as obras da carne, obviamente, você vai cometer coisas que não glorificam o Senhor, que vão totalmente contra a direção do que o Senhor deixou para nós. Então eu deixo aqui essa reflexão para essa data tão oportuna, ao qual o calendário, né,
o calendário pagão na nação brasileira, infelizmente, tem essa festa, né? Que é a festa da carne. Mas você que teme ao Senhor, você que teme ao Senhor, você que conhece a palavra de Deus, mas não só é um conhecedor, é um praticante da palavra de Deus. Aí a palavra do Senhor vai dizer: todas essas coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas é uma escolha sua, é uma escolha individual, pessoal, íntima. Você tem o direito de fazer essa escolha. O próprio Deus te dá o direito de escolha. Mas Paulo deixa o exemplo. Apóstolo Paulo fala: mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então que você, assim como o apóstolo Paulo, nos deixou esse exemplo. Tudo é lícito, mas a minha escolha é servir ao Senhor em espírito e em verdade, uma vida de retidão, uma vida de santificação, uma vida de obediência, uma vida que glorifique ao Senhor, mesmo estando na Babilônia, assim como Daniel, não se deixar contaminar com os manjares do palácio. É assim que nós precisamos, assim como Paulo, não deixar que essas coisas, que estes cenários, que essas bandejas que são oferecidas, que aparentemente são atrativas aos olhos, nós não vamos deixar nos dominar, sabe por quê? Quem nos domina é o Espírito Santo de Deus. E você foi justificado por aquele sangue que foi vertido lá na cruz do Calvário, o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Amém? Que você possa, assim como Paulo, você ter o livre arbítrio da escolha e que você escolha não se deixar dominar por essas coisas. Que o Senhor Jesus abençoe seu lar, sua casa, sua família, seus sonhos, seus projetos e que tudo que você tocar, abençoado seja. Na próxima semana, permitindo o Senhor, estaremos de volta com mais uma pequena porção da Palavra de Deus para o seu coração. E se você chegou até aqui, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo. Deus abençoe a todos.